Oh, aleluia. Paz do Senhor, queridos. Que maravilha. Eu estava tão quietinha ali. Eu disse, oh, que bom, vai concluir. A pastora Eneide, cheia do Espírito Santo, ministrando essa palavra de poder. Mas, queridos, nós amamos o Brasil, sim? Nós amamos o Brasil. E nós temos declarado em alto e bom som há muitos anos e vamos continuar declarando até que vejamos a manifestação desta unção que quebra o jugo na nação brasileira, levando esta pátria a um rendimento total a Jesus Cristo. Então, nós cremos, e vocês sabem muito bem que o Brasil, como nação, está adorando a Satanás nesses dias, porque o carnaval nada mais é do que adoração a Satanás. E o que mais Satanás deseja, almeja, é ser adorado, porque ele desejou estar no lugar de Deus, e ele não mudou de foco, ele não mudou, e ele busca corações incautos, para que ele se intronize nestas pessoas, a fim de que o homem que foi feito para adorar ao seu Criador, a Yahvé, o Deus eterno, este homem se prostre e adore a Satanás. E a nossa nação tem pecado contra Deus. A nossa nação afronta terrivelmente a Deus nesses dias. Ela afronta o ano inteiro, mas durante esses dias parece que o inferno se abre para que haja uma afronta ao Deus eterno, à santidade de Deus, à verdade de Deus. E hoje Deus falou comigo, e eu quero, nesse primeiro momento, fazer uma proclamação juntamente com a igreja, porque proclamações devem ser feitas, porque a igreja tem autoridade. A igreja de Jesus, ela é a boca de Deus no planeta Terra, é a boca de Deus no Brasil. A igreja recebeu as chaves do reino, e esta igreja tem autoridade de autorizar ou de desautorizar, de permitir ou não permitir. E nós não podemos, amados, nos esquecer de que, como em Segeque, nós fomos convocados por Deus a gerar a redenção da nossa pátria. Nós temos um compromisso, uma aliança de gerar a redenção da pátria brasileira. Claro que nós também temos a obrigação de gerar a redenção da casa de Israel e dos povos não alcançados. Mas eu trago a você uma das frases, um dos princípios, que é da nossa apóstola Valnice. Cada um é responsável por conquistar o seu território. E o nosso território é o Brasil. E nós precisamos reativar o nosso amor, o nosso compromisso para com a nossa nação. Porque, amados, gerar avivamento está intrinsecamente ligado com o nosso amor pela nossa pátria. Se nós não amamos a pátria, não desejamos o melhor de Deus para ela, não oramos pela redenção dela, não clamamos pelos nossos conterrâneos, pelas nossas autoridades, e nós precisamos, amados, gerar a redenção do nosso país com amor, com compaixão, com misericórdia.
Quando eu residia no Japão, porque eu fui missionária naquela terra, e a nossa congregação, né, era formada de descendentes japoneses. E o que eu mais percebi é que esses descendentes japoneses tinham dificuldade de amar o Brasil. Porque muitos estavam ali buscando uma prosperidade que eles não encontraram na sua terra. Então, eles culpam a terra pelo fracasso. E, queridos, eu lutei muito, orei muito, para que os nossos irmãos amassem o Brasil. Porque se eles não fossem curados desta mágoa que eles carregavam da nação, eles também não seriam capazes de amar o Japão e chamar a redenção do Japão. Eles iriam transferir naturalmente esta mágoa para a terra onde eles estavam habitando, porque eles são estrangeiros ali. E eu entendi que quando nós amamos a pátria, nós oramos pela pátria, nós desejamos Deus na pátria. Eu lembro também que quando eu morava lá na cidade de São José dos Campos, eu tinha um chamado muito forte para trabalhar, servir a Deus em Moçambique. E eu orava, e eu proclamava, eu gerava, eu profetizava, eu amava. Mas eu amava o Brasil. Mas um belo dia, foi a apóstola Valnice, né, foi conversar conosco, naquela época ela era pastora, foi ter uma conversa comigo, naquele salão nobre, o tal do salão azul, e ela estava compartilhando da visão que Deus a tinha dado para a redenção do Brasil, para conquistar o Brasil. E comecei a me ver dentro do projeto que Deus tinha para essa nação. Apesar de amar nações, eu precisava me envolver literalmente com esse projeto que estava no coração de Deus. Ela não sabe disso, né? Mas foi isso que aconteceu. Eu fui para a cave, eu fui para Deus, eu fui pedir a Deus, Deus, então, se eu não amo o Brasil, coloca o teu amor no meu coração pela minha nação. Se eu vivi nessa cachaça que a pastora Eneide falou, a cachaça da fantasia missionária, eu quero quebrar essa garrafa, e eu não vou viver embriagada pela cachaça da fantasia missionária. Eu vou fazer missões onde o Senhor me implantou. É Guaratinguetá, é Lorena, é o Vale, onde quer que o Senhor me enviar, eu irei te servir. Então, muita gente fica com fantasias e nunca serve a Deus onde está plantado. Fica alimentando sonhos que não foram colocados pelo Espírito Santo de Deus no coração, mas foram sonhos inventados por uma mente fantasiosa. Se eu estou falando isso, Deus quer falar com você hoje. Então, queridos, nós precisamos amar este país. Nós precisamos gerar a redenção desta pátria. Nós precisamos continuar como igreja, acreditando e declarando que o carnaval será erradicado desta nação.
Eu estou querendo ouvir isso novamente. Eu estou querendo ouvir isso da juventude, ouvir isso dos varões, das varoas, crerem novamente que é possível. O carnaval não é eterno, o carnaval é a invenção de Satanás, e Satanás é um impostor nesta pátria. Satanás não vai embriagar esta pátria com suas mentiras, com seus enganos, com as suas feitiçarias, com as suas idolatrias. O Brasil é do Senhor Jesus. E nós precisamos ver uma igreja que ouse crer, que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A nação de Israel viveu escrava no Egito por 430 anos. Quantos israelitas morreram sem ver a redenção? José morreu, mas ele profetizou sobre os seus ossos que quando Deus visitasse a nação de Israel com a sua bondade, com a sua misericórdia, os ossos dele não ficariam no Egito, mas iria para Canaã, a terra que Deus deu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Diga aleluia. E essa história de Abraão, de Isaque e de Jacó foi passada de pais a filhos. Esta promessa dominou o coração da criança, do adolescente, do jovem, do ancião. Essa promessa foi alimentando de século em século, de geração em geração. Quando a nação estava no nível de opressão sem precedente no Egito, quando a nação achava que não iria mais se multiplicar, que não haveria mais esperança, porque as sementes de Israel estavam sendo destruídas pela mão maligna de Faraó. Os meninos estavam sendo sacrificados, os meninos estavam sendo condenados, e o Egito sabia, porque estava fazendo aquilo para que não houvesse multiplicação, para que houvesse cessamento da nação de Israel, não houvesse continuismo. Mas foi neste tempo de terrível opressão que o nosso Deus Yahvé usa uma família, usa uma mulher, usa um homem chamado Arão, e usa uma mulher chamada Joquebede. E esta mulher é dominada por um sonho, é dominada por uma promessa, é dominada pela verdade. E a verdade é que Deus haveria de libertar o seu povo do cativeiro do Egito. E quando esta mulher recebe aquela criança nos seus braços, ela está debaixo de uma sentença de morte, porque o seu bebê nasceu exatamente no tempo em que Faraó decretou a morte dos meninos no Egito. E queridos irmãos, Joquebede foi dominada por uma ousadia, foi dominada por uma fé que vem do céu. Joquebede foi dominada por uma coragem celestial. Joquebede foi encharcada desta unção de sabedoria. E ela decide enfrentar o decreto de Faraó e declarar: na minha casa não haverá morte. Na minha casa este decreto não será estabelecido. O Senhor me deu este menino e este menino viverá. Quem sabe se ele não é o libertador prometido
eu não carrego em meus braços o sonho de Deus? Quem sabe se eu não carrego em meus braços a promessa de Deus? Oh, meus amados irmãos, nós precisamos ter essa fé que Joquebede teve. Nós não podemos olhar para essa situação em que nós vivemos no Brasil e achar que é uma assinatura confirmada, ratificada, que não haverá nada, nem ninguém que possa nos tirar dessa situação. E Yahvé está no trono e de lá não se ausenta. E Yahvé, o nosso Deus, Ele tem domínio sobre os reinos dos homens. Ele tem domínio sobre o reino do Brasil. Ele tem domínio sobre a presidência do Brasil. Ele tem domínio sobre os governantes do Brasil. Ele tem domínio sobre o poder judiciário do Brasil. Ele tem domínio sobre mim, sobre você, sobre a igreja que pertence a Ele. E Ele vai fazer maravilhas nesta nação. O carnaval será extinto desta pátria, tal como a escravidão do Egito foi extinta da nação de Israel. Como eu gostaria que nós pudéssemos crer com a mesma intensidade que os judeus creram quando eles estiveram debaixo da escravidão do Egito. Meus amados em Cristo, o Brasil não vai se perpetuar adorando a Satanás. O Brasil é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Agora somos nós, igreja, que vamos dar voz ao que Deus falou. Somos nós, a igreja, que vamos declarar o que Jesus já declarou. Somos nós, a igreja, que vamos fechar o que Jesus já fechou. Somos nós, a igreja, que vamos abrir o que Jesus já abriu. Nós recebemos uma unção profética e não tem inferno que remova a unção profética da Insegec. Não tem modernismo, não tem liberalismo, não tem humanismo. Não tem engano que remova esta unção. Porque ainda que alguns sejam embriagados com engano, há um remanescente que permanece de pé e que segura as pontas do altar e diz: Deus falou, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. Diga aleluia. E eu faço parte desses remanescentes, porque eu ouvi Deus falar. Eu ouvi Deus falar. Portanto, meus amados, nós queremos ver uma igreja dominada mesmo por esta palavra de poder. Uma igreja que bebe da alegria do Espírito. E uma igreja que é untada nesta unção do Espírito Santo. Porque esta autoridade foi nos dada pelo Senhor Jesus. E nós precisamos dizer ao nosso inimigo Satanás que o Brasil tem um dono, que o Brasil foi comprado por preço de sangue, que o Brasil tem um dom redentivo, que o Brasil vai cumprir o propósito pelo qual ele foi levantado. Ele é celeiro de missões. O Brasil é celeiro de missões. O Brasil vai levar a glória de Jesus às nações da terra em adoração e santidade. Assim como Israel foi chamado por Deus para levar a glória de Yahvé entre todos os povos, entre todas as nações. Queridos, Deus escolhe nações. Eu não sei se vocês entendem, mas Deus escolhe lugares, Deus escolhe pessoas, Deus escolhe nações, Deus escolhe cidades, irmãos. Ele escolhe.
E eu tenho plena certeza que Deus escolheu o Brasil para levar a glória de Jesus Cristo nas nações da terra. O Brasil tem cara de nações. A miscigenação brasileira é algo estabelecido pelo trono de Deus, para que nós possamos entrar em todos os lugares e falar do grande amor de Jesus Cristo. Queridos, quando eu estive nos Estados Unidos em 1999, passei poucas horas ali, mas foi o suficiente para que Deus falasse comigo. Ele colocou em mim um peso como nunca. Eu desci aquelas escadas do aeroporto em Los Angeles em lágrimas, em choro, como se eu tivesse uma dor insuportável. As lágrimas desciam sem controle. E eu chorava e perguntava a Deus por que eu estou chorando nesta nação. Eu devia estar feliz porque pisei nesse território, mas eu estou debaixo de um peso de intercessão. E eu sentei no meio-fio. Depois saí do aeroporto, sentei no meio-fio esperando o ônibus de turismo que ia chegar. E sentei chorando. E eu perguntei: Pai, por que isso? Por que eu estou chorando nessa nação? O que eu tenho que fazer aqui? O Senhor me trouxe aqui com um propósito, então por que eu estou chorando? Quando eu estava descendo das escadas, eu vi a foto do presidente Clinton na época. E como todo estudante da década de 80, tá? Da década de 80 no segundo grau, assim como vocês recebem a cachaça hoje, nas universidades, nas escolas, desse liberalismo pela esquerda, no nosso tempo também tinha. Não tão desmascarado como hoje, mas tinha. Era normal um estudante odiar os Estados Unidos. Nós éramos alimentados a rejeitar terminantemente a cultura americana, a rejeitar o dominador, era assim que eles diziam, e a gente ia engolindo aquilo sem perceber, e eu acho que eu também engoli no meu coração sem perceber, porque eu também sentei nos bancos de escola pública e ouvi professores de história, de sociologia, de filosofia. Claro que entrou, pouco ou muito entrou. E quando eu cheguei naquela nação, que Deus me fez ver aquele presidente, eu comecei a chorar. Eu nunca tive empatia com aquele presidente, mas eu comecei a chorar. E eu disse: meu Deus, o que é isso, Senhor? O que é isso? E ele me disse: olhe para este homem. Eu disse: estou olhando. É meu servo. Deus disse desse jeito: é meu servo, ore por ele. Gente, foi forte aquilo, foi muito forte aquilo, e eu já desci chorando. Quando eu cheguei no meio-fio: Senhor, porque eu tenho, Senhor, o que o Senhor quer? Deus disse: eu quero que você agradeça. Agradeça, sim, agradeça a esta nação pelo Evangelho que partiu desta nação para a sua nação. E como eu era presbiteriana, ex-presbiteriana, com certeza, Asbel, Grace Simon, saiu de onde? Dos Estados Unidos. E Deus disse: agradeça, porque o Evangelho chegou à sua nação, a partir desta nação, e em muitos lugares. Aí eu comecei a chorar e agradecer a Deus por tantos ministérios dos Estados Unidos que nos têm abençoado. Muitos pregadores, muitas literaturas, meu Deus, chorando numa gratidão sem uma coisa assim provocada pelo Espírito. Pensei que ia parar de chorar e comecei a chorar.
Continuei sem, o que é isso? O peso permanece. E o Espírito falou comigo e disse: eu removi, foi Deus que me disse, o manto missionário desta nação e coloquei sobre o Brasil. Ele me disse. E eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E vendo o que Deus estava fazendo, fui eu que fiz isso. E Deus disse: ore por esta nação, para que o fervor missionário que foi perdido nos corações retorne. Essa foi a minha primeira visita nos Estados Unidos. E quando eu, amados, estava no Japão, o Espírito Santo falou-me com muita clareza. Eu entendi porque o Brasil é o maior país, ou melhor, é o país onde existe a maior comunidade Nikkei do mundo. Os descendentes do Japão é a maior. E no Japão também, os brasileiros descendentes é a maioria também. E o Espírito Santo me trouxe um quadro, através da vida de José, e que foi registrado no meu espírito. Eu ensinei muito ao povo ali, que foi Deus quem trouxe os japoneses para o Brasil. Aí Deus disse para mim que Ele trouxe os japoneses para o Brasil para que eles pudessem ter uma mente mais aberta e aqui ouvir do Senhor Jesus, ouvir do Evangelho, se converter ao Evangelho. E Deus estava devolvendo os Nikkeis numa posição semelhante à de José. E vocês sabem de uma coisa? Que a maior igreja no Japão é a igreja brasileira. É a igreja brasileira. E queridos, o Senhor falou comigo e disse: eu entreguei o Japão ao Brasil. Mas como Raquel é pequenininha, nem todo mundo vai acreditar, né? Então, eu fui ler a história do David Cho, né? Pong Cho, que já está na glória. E aquele homem orava pelo Japão. Quando ia pregar dentro do Japão, ele orava 4 horas ininterrupta para pregar no Japão. De tanto bronze que havia em cima da sua cabeça. E ninguém se convertia, nem com a pregação de Pong Cho havia conversão no Japão. Aí ele mudou de estratégia, levava os japoneses para a Coreia, e lá na Coreia eles se convertiam, e eles brincavam: pô, você prega um evangelho de categoria diferente na Coreia, porque aqui a gente entende, lá a gente não entende nada, não se converte. E realmente, e ele começou a pedir a Deus, dá-me o Japão por herança, dá-me o Japão por herança, dá-me o Japão por herança. A Coreia evangelizou o Japão com muita intensidade, dá-me o Japão por herança. Deus disse: pô, eu não posso dar o Japão por herança a você, porque já dei a outro povo, eu já dei o Japão ao Brasil. Queridos, o nosso Deus escolhe nações, e Ele escolheu o Brasil como celeiro missionário. Satanás tem maculado esta nação através do carnaval. O carnaval é uma praga, é uma malignidade, é uma fábrica de pecados
que afeta o Brasil 365 dias por ano, de geração em geração. Eu sou negra, e quantas vezes eu estava numa estação de trem, ou num lugar que ônibus passava, e chegava alguém, e perguntava de onde era essa cidade, Brasil, Rio de Janeiro, samba, samba, e queria que eu dançasse, sai daí, Satanás, em nome de Jesus. Por quê? Porque o que eles têm, o que eles levam ano após ano para as suas nações, é que o Brasil é um país de prostituição, de sedução, onde as mulheres não têm valor nenhum. Meu amado irmão, minha amada irmã, e que imagem se tem no Brasil? É do nudismo, é de toda essa desgraça que o carnaval promove. Mas nós, como igreja, precisamos declarar que o Brasil é uma nação temente a Deus, que o Brasil é uma nação que se dobra à santidade de Deus. Nós temos que declarar que Jesus, de fato, é o Senhor da nossa pátria, por direito de criação e por direito de redenção. Mas se nós ficarmos calados, palavras são sementes, palavras são liberadas pela nossa boca, de boca fechada não se libera a semente. Você tem que proclamar com fé, e tem que insistir, e tem que persistir, tem que perseverar. Nós não podemos viver de movimento somente, nós temos que tomar posse do que Deus falou. Ele falou, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus é poderoso. É poderoso. Se o nosso Deus cumpriu a sua promessa para com José, não vai cumprir para conosco? Se o nosso Deus cumpriu a sua promessa para com Abraão, não vai cumprir para conosco? Meus irmãos, aquele anjo que foi enviado a Sodoma e Gomorra, ele foi enviado para salvar uma família inteira, e salvar os parentes de Ló, que pudessem habitar, que estavam habitando naquela cidade. É isso que a Bíblia diz. Ló foi chamado para ser um homem que avisasse com veemência que Deus haveria de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus era iminente naquela cidade, e Ló precisava acreditar na palavra do anjo, e Ló precisava passar com veemência esta palavra na sua casa, a sua esposa, as suas filhas e aos parentes que estavam ali. Mas a Bíblia declara que quando Ló foi avisar os parentes que Deus haveria de destruir aquela cidade com fogo, a Bíblia diz que todos deram gargalhadas, todos riram, porque acharam que Ló estava contando uma piada. Agora me diga uma coisa: como você vai avisar a uma pessoa que a destruição é iminente, e esse alguém vai achar que você está dizendo uma piada? Aí eu vou dar minha interpretação. É porque nem Ló acreditou que Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló não se apressou um minuto sequer para sair da cidade. Ló não acreditou que Deus era poderoso para guardá-lo até que ele chegasse no monte, e ele deu sugestão a Deus dizendo: me permita ir para Zoar, e Zoar seria tão destruída quanto Sodoma e Gomorra. E meus amados em Cristo,
se nós não tomarmos as promessas de Deus como verdadeira, se nós não vivermos semelhantes às promessas que nós cremos, a nossa palavra será uma piada para quem está nos ouvindo. Porque nós precisamos acreditar. Se eu digo que o carnaval vai ser extinto no Brasil, eu tenho que viver de acordo com o que eu falo, com o que eu ministro. Veja o nosso pai Abraão, ele andou em tendas, e ele ensinou a Isaac a andar em tendas, e ensinou Jacó a andar em tendas. Por que ele fez isso? Porque ele vivia o que ele pregava, ele acreditava que Deus era o construtor da cidade que ele iria morar. Ele sabia que era um peregrino na terra, que a sua confiança não estaria no dinheiro da terra, nem em construir palácios na terra. Não, eu tenho um palácio naquela cidade. Eu tenho, Deus eterno está construindo a cidade que eu vou morar. E se eu sei que eu vou morar na cidade que Deus está construindo, o meu viver nessa terra tem que concordar com a fé que eu proclamo. Você diz amém? Então, meus amados, o Ló não foi capaz de pregar com intensidade, porque nem ele acreditou na destruição de Sodoma e Gomorra. Ele precisou ser tirado. O anjo teve que pegar no braço de Ló e tirá-lo da cidade. E ele ainda ficou com medo. Não pode ir, vai embora, porque só começaremos a destruição quando você sair daqui. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas o nosso Deus pune o culpado e perdoa, livra de punição o inocente. Nós não podemos concordar com as decisões dos nossos governantes em tornar a nossa cidade um antro das trevas, em tornar o nosso país um antro das trevas. Nós não podemos aceitar as narrativas malignas proclamadas por políticos, proclamadas por juízes, proclamadas por governantes, proclamada por presidente, proclamada pela mídia. Nós não podemos aceitar nenhuma narrativa que contraria a vontade de Deus para esta nação. O Brasil é do Senhor Jesus. O estado de São Paulo é do Senhor Jesus. A cidade de São Paulo é do Senhor Jesus. E a cidade de São Paulo não pode ser conhecida como a cidade do maior carnaval de rua do Brasil. Nós não podemos deixar com que essa mentira se torne verdade nas mentes e nos corações. Nós temos que proclamar o que Deus já falou a respeito do estado de São Paulo, a respeito da cidade de São Paulo, a respeito do Brasil. Porque, meus amados, Satanás está investindo pesado nas novas gerações. Satanás não tem compaixão do seu bebê, não tem compaixão da sua criança, ou melhor, não existe um resquício de compaixão no inferno. O inferno é opositor de Deus. Satanás odeia o ser humano. Satanás tem sede de almas. E ele está liberando essa cachaça maldita,
maldita. Através da educação neste país, para corromper as nossas crianças, corromper os nossos adolescentes, corromper os nossos jovens. Nós precisamos nos levantar e fazer aquilo que Deus já nos deu como chave. A chave que Deus nos deu para a família. Não é porque o ano do decreto passou. Esse decreto não é realidade na vida de muitos crentes. Na vida da igreja, esse decreto tem que se fazer presente nas novas gerações. Deuteronômio, capítulo 6. Ensina a criança. Inculca. Ensine o meu amor. Ensine o meu temor. Ensine na sua casa a respeito de Jesus. Vigie a respeito da sua família. Seu filho não é todo mundo, sua filha não é todo mundo, sua criança não é todo mundo. A sua criança foi consagrada ao Senhor. E ela deve ser criada nos princípios do Deus eterno. Nós não podemos, amados, arrefecer. E a gente fica com as desculpas que estamos dando, como se o Evangelho não fosse o poder de Deus, como se nós precisássemos de um motivo que aconteceu lá no dia X, no ano X, no nascimento X, para vir tratando, e não, aqui está um... Que negócio é esse? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já nascemos pecadores, consequentemente já fomos marcados pelo pecado de Satanás. Então ele vai ter reivindicações. Mas o Evangelho é o poder de Deus. A tampa da garrafa do óleo da unção já foi removida. O diabo já foi vencido. E a libertação no nome de Jesus. Para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o ancião, para o senhor, para a senhora. Você diz amém? Amém. Mas é isso que estamos vendo nos nossos dias. E nós temos que ser uma igreja, sabe, embriagada pelo vinho do Espírito Santo. Temos que ser uma igreja com discernimento. Uma igreja que discerne os espíritos. Uma igreja que não tem medo de dizer assim diz o Senhor. Uma igreja que diz, Satanás, eu estou vendo você aí. E você vai sair deste lugar. Aqui você não fica nesta casa, não fica nesta pessoa, não fica nesta família, não fica nesse departamento. Sim ou não? Precisamos. Por quê? Porque Satanás está embriagando nações. Está lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz, lá no capítulo 17, 18 de Apocalipse, que Satanás embriagou o quê? As nações. Embriagou as nações. E ele visa embriagar o Brasil sem compaixão. Ele visa embriagar o Brasil, porque nós somos mais de 200 milhões de pessoas. E quanto mais gente em uma nação, mais investimento de Satanás naquela nação. Não esqueçamos disso. Então nós precisamos tomar posse do que Deus já falou a nosso respeito como igreja. Somos uma igreja missionária. Somos uma igreja de autoridade. Recebemos as chaves para abrir e para fechar. Fomos nós que começamos essa briga contra o carnaval neste país. Os acampadentros estão no trono de Deus, registrados no trono de Deus. As intercessões estão no trono de Deus. Os jejuns estão no trono de Deus. As marchas de adoração estão no trono de Deus. Não há nada que essa igreja tenha feito em Deus que não esteja registrado no trono de Deus. E nós precisamos aprender a lembrar a Deus as suas promessas, a lembrar a Deus o que Ele falou a nosso respeito, e chamar a existência, ó vós que fazeis lembrados
o Senhor, não descanseis e não deis a ele descanso, até que restabeleça o Brasil, Jerusalém, Israel, sua família, sua casa, sua vida, como objeto de louvor na terra. Diga aleluia. Somos nós, amados, que temos que chamar a existência. Pegamos uma briga feia contra a feitiçaria neste país. Raspamos a nossa cabeça. Fomos zombados. Toda pessoa, nós não raspamos a cabeça como presidente. Foi a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo que raspou a cabeça. Fez voto diante de Deus, entregou a glória das mulheres no altar do Senhor. Para quê? Para a derrocada da feitiçaria neste país. E não sei se vocês sabem, mas está havendo um movimento maligno neste país, onde a feitiçaria está atuante. Quando eu morei em Santa Maria, eu morei 1 ano e meio naquela cidade. Pena que não tem mais em Segec ali. Mas que Deus levante alguém aqui. Que Deus levante um missionário aqui. Que diga, pastor, conta comigo, eu vou para Santa Maria servir a Jesus naquele lugar. Escute bem, meus amados. Eu não conhecia o Rio Grande do Sul assim, de cara. Vocês não sabem, mas quase eu fiquei aleijada naquela cidade. Quase eu fiquei aleijada. Eu fiquei 3 meses andando encurvada. E eu ia para a igreja e eu não podia fazer uma oração em pé. Libertação, eu sentava na cadeira para libertar aquele povo. A minha amiga Jabes saiu de Curitiba e foi para lá passar 3 meses comigo. Eu sou grata à vida da Jabes. Porque era assim que eu andava, encurvada. Eu peguei uma batalha ferrenha contra a feitiçaria. Eu nunca vi sessão de feitiçaria ao ar livre. Eu vi em Santa Maria. Eu nunca vi despacho sendo colocado em cada esquina, dos 2 lados da rua, de uma ponta a outra. Eu nunca vi, mas eu vi em Santa Maria. E agora eu estou vendo em Aracaju. Eu digo, Senhor, o que é isso? O que é isso? O que foi que aconteceu com a feitiçaria no Brasil? Que parece que nós arrefecemos e ela avançou. Só parece. Ela avançou. Senhor, os cultos, olha, nas casas agora. Nas casas, chama muita gente. E tem a sessão na porta, não é dentro de casa, não. A juventude toda aparentada com seus cocás, as suas roupas brancas, adolescentes, crianças. E você fica, meu Deus, o que foi que aconteceu? E aí? E aí? Como vamos avançar? Queridos, escute, Deus nos deu armas. Deus nos deu armas poderosas. Adoração é para resistirmos à idolatria. Essa guerra eu conheço. E sobrenatural é para resistirmos à feitiçaria. Ninguém resistirá à feitiçaria sem adentrar no sobrenatural de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém.
O que Satanás mais deseja é colocar o véu do engano sobre nós, é paralisar os nossos pés, é ensurdecer os nossos ouvidos, é nos embriagarmos com a teologia. Eu estou com tanta da raiva dessa teologia. Pai, me perdoa e me perdoa vocês, porque eu também sou teóloga. Mas se Deus me fez renunciar às bobageiras, porque outros não renunciam, se eu descobrir que eu passei a minha vida inteira como adolescente, como jovem, como criança, em uma igreja que me privou do mover do Espírito, me privou do mover do Espírito, colocou correntes nos meus tornozelos, nas minhas mãos, no meu coração. Eu não bati uma palma para Deus na juventude. Eu não dancei para Deus na juventude. Eu não marchei para Jesus na juventude. Eu estava sentada nos bancos da igreja, lendo essa Bíblia, orando, mas privada do sobrenatural, privada de dizer glória a Deus e aleluia, privada de levantar as mãos para o Senhor, privada de ver a Bíblia na revelação do Espírito, mas só com entendimento da hermenêutica, só com entendimento da exegese, só com entendimento das escolas. E eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero, em nome de Jesus, não quero. E eu estou muito triste, porque Deus me resgatou do tradicionalismo. Deus me tirou das prisões do tradicionalismo. E onde eu estava lá ouvindo, como é o nome daquela conferência? Fiquei com tanta raiva, porque eu disse assim, meu Deus, os assembleístas estão entrando na forma dos reformados que pregam racionalmente, sem o Espírito. E os nossos irmãos assembleístas estão esquecendo de onde eles vieram, estão comendo a teologia, estão lendo sermões, sem dar um glória a Deus, sem dar um aleluia, sem dizer o que o Espírito de Deus ordena. Eu não quero isso para a minha vida. Não quero. Queridos, nós só iremos resistir à feitiçaria com o sobrenatural. Quando Deus nos mandou entrar nas casas, eu não sou contra as células. Eu sou a favor de todo evangelismo. De tudo que é para tirar a vida do inferno, eu sou. Mas eu não sou a favor de uma célula que remove o poder de Deus, remove o sobrenatural. Não sou. Porque quando eu entro nas casas, quem entra é Jesus. E o Evangelho é o poder de Deus. E se há enfermo, haverá cura. Se há demônios, vai ter libertação. Como nós vamos passar a vida toda numa célula e o poder de Deus não se manifesta? E a cura não vem, o milagre não acontece. E as vidas são opressas. Porque a maioria são tudo assim, ó. Carneirinho de presépio. Que só repete, e não vem para a revelação, e não vem para o poder de Deus. Queridos, eu estive nessa guerra contra a idolatria, mais do que muita gente pensa. E eu estive na guerra contra a feitiçaria, mais do que muita gente pensa. Não tem ninguém que mais viu manifestações de demônios como eu. Em todo lugar que eu fui. De Suíça, Portugal, Moçambique, Angola, Japão e Brasil. Agora, meus irmãos, viver numa igreja sem óleo não vale a pena.
Viver num ministério sem óleo não vale a pena. Viver num ministério sem palavra revelada não vale a pena. Retroagir, jamais. Jamais. Eu já molhei os meus pés. Os meus joelhos também já foram molhados. Os meus lombos também. Eu estou na fase de ser levada pelas ondas do Espírito. Vou voltar nada? Não volto, não volto, não volto. Tem que avançar. E essa Insegec, a Insegec, como diz o meu netinho lá, essa Insegec tem que olhar mais. Então, escute bem, essa Insegec já molhou os pés, já molhou os joelhos. Essa Insegec já está dentro do rio, com a água aqui. Diga aleluia, diga. Diga, já estou com a água aqui, diga, diga, diga. É isso aí. Agora, vai subir essas ondas. Vai subir. E chegará o momento que você não terá mais condições de mover os braços. É o Espírito levando a Insegec. É o Espírito lhe levando. É o Espírito lhe levando. Então, meus amados, nós precisamos voltar. Voltar ao que Deus nos falou. Voltar. Há uma feitiçaria reinante no Brasil. O Brasil não está conquistado. Não está. O Brasil precisa de arrependimento. Nós precisamos proclamar o Evangelho vivo de Jesus Cristo. Eu amo a grande comissão, as grandes comissões que Jesus nos deu. Mas eu quero proclamar aqui a de Marcos. Porque uma completa a outra. Veja que Jesus prometeu sobrenatural na grande comissão. Ele não quer que a gente avance seco. Pelo amor de Deus, seco ou que balofo. Não. Olha aqui. Jesus é quem diz. Marcos 16, do versículo 15. Do 14, eu vou ficar no 14. Finalmente, lindo, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, aleluia, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram créditos aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus ressuscitou para exortar os seus 11. Exortar os seus discípulos pela dureza de coração e incredulidade. E nós podemos entrar por esse caminho também. Dureza de coração e incredulidade. A dureza de coração, ela existe por causa das fortalezas mentais. Quem endurece coração é a sua maneira de pensar. Quem endurece coração é onde você coloca a sua mente para se expor. Então, cada pensamento, ideia, filosofia, ensino, o ensino errado provoca atitudes erradas, pensamentos errados, sentimentos errados. A prática do erro vai se manifestar. Não tenha dúvida disso. E Jesus exorta-os pela dureza de coração. E a dureza anda junto com a incredulidade. Sangue de Jesus tem poder. E na incredulidade Deus não pode operar. Nem Jesus pôde operar em Nazaré por causa da incredulidade. Então, meus queridos, olha o que a Bíblia diz. Então, se vocês não participaram no passado desses moveres de Deus, não tem problema não. Sabe por quê? Porque o da 10ª hora recebe a mesma recompensa.
O que você precisa é somente ouvir e crer no que Deus já fez. Amém? No que Deus já fez. E andar no que Ele está fazendo hoje. Mas para que nós andemos no que Ele está fazendo hoje, nós não podemos soltar o que Ele fez no passado. Porque Ele fez no passado me dá convicção plena de que Ele fará hoje também. Não esqueçamos. Então, o espírito da feitiçaria, amados, atua nas famílias, nos lares, queridos. Nos lares. O espírito da feitiçaria é sobrenatural. E as pessoas aí fora, elas creem no sobrenatural. Elas buscam o sobrenatural. Elas querem soluções do sobrenatural na vida delas. Não importa o preço que elas irão pagar. Quando a pessoa joga um despacho numa encruzilhada, ela vai naquela fé do que a mãe de santo falou, do que aquele orixá falou, e que se ela colocar o despacho X, das cores X, as velas X, a cachaça X, o que ela pediu, ela vai ver concretizado na sua vida. Então, eles não estão seguindo a feitiçaria sem lógica, não, irmãos. Eles sabem o que eles estão querendo. Então, em toda casa, as pessoas aí fora, elas buscam proteção sobrenatural. Crente é o mais bobo, mas o povo aí fora não. Por que eles vão à praia no final do ano? Porque ninguém quer entrar o primeiro dia do ano sem proteção. Proteção. Proteção do orixá, proteção do guia. Eles creem literalmente. Eu lidei fazendo libertações com pessoas da feitiçaria. E eles diziam isso. Ninguém é bobo andar sem patuar aí fora, não. Nós sabemos que o mundo espiritual é real, então eu tenho que ter uma proteção. Se eu não tiver proteção, eu estou ferrado. Pergunta a qualquer bandido lá na favela do Rio de Janeiro, ou qualquer lugar desse Brasil, se eles saem para fazer algum assalto, se eles saem para fazer alguma doideira do cão, sem a proteção da mãe de santo, do pai de santo, sem passar primeiro no terreiro e oferecer as obrigações e receber os benzimentos, os despachos, os banhos de pipoca, de sangue, de que for, para que haja proteção. Aí a gente ousa sair sem orar. A gente acha que não tem nada demais. Queridos, o mundo espiritual é real. Jesus disse, quem não ajuda comigo, espalha. Quem não serve a Deus, serve a quem? Olha lá no Egito, a feitiçaria é tão real, que Moisés, cheio do Espírito Santo, tinha autoridade de Deus sobre a sua vida. 4 pragas os feiticeiros fizeram em miniatura. As pragas, sim ou não? Fizeram? Então não venha brincar com a feitiçaria. Não venha dizer que ela não existe. Ela existe sim. Porque ela é comandada pelo príncipe das trevas, Satanás. Satanás é um ser espiritual e os demônios são seres espirituais. Portanto, Satanás fala e age. E nós precisamos nos levantar no sobrenatural de Deus para desfazer as obras do diabo. Porque a Bíblia diz, para isso se manifestou o quê? O Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E se desfaz as obras do diabo, pregando o Evangelho vivo de Jesus Cristo. E quando se prega o Evangelho vivo de Jesus Cristo, Jesus vem e confirma com sinais e prodígios a palavra que sai da sua boca. Olha o que disse Jesus. E disse-lhe, Jesus está dizendo para esse grupo aqui, não seja incrédulo, tá? Está dizendo para eles. Não sejam duros de coração, tá? Ide por todo mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, diga quem crê, diga quem crê, diga quem crê. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Aí ele diz para os discípulos: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Então não vem para cá. Se você é incrédulo, você não vai ver sinal. Só quem crê é que vai ver sinal. Você diz amém? E essa igreja crê. Essa igreja crê no nome de Jesus. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, oh aleluia. No nome de Jesus, expelirão demônios. No nome de Jesus, falarão novas línguas. No nome de Jesus, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Em nome de Jesus, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aí a mãe de santo está impondo mão sobre os enfermos. O médium espírita está impondo mão sobre os enfermos. Os sacerdotes das seitas orientais estão impondo mão sobre os enfermos. E você que é crente não impõe mão sobre os enfermos. Eles não têm autoridade, são impostores. Mas você tem autoridade. Agora é necessário que você creia. Crê que este nome de Jesus é poderoso. E como igreja, nós fomos levantados, sim. Jesus disse, olha, na cidade, cure os enfermos que nela houver. Eu digo, mas Jesus, é muito, né? Mas ele disse, cure os enfermos que nela houver. Entra numa casa, cure o enfermo que nela houver. Entra numa cidade, cure os enfermos que nela houver. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Foi Jesus quem falou. E eu creio. Agora vamos deixar o quê? Que essa feitiçaria prolifere no Brasil e cresça. E nos paralise, nos intimide. Leis estão sendo elaboradas para calar nossa boca, para nos intimidar, e vamos ficar intimidados, que sejamos presos, que sejamos chicoteados, mas que o nome de Jesus seja anunciado. Mas o que nós não podemos, amados, é deixar com que o inimigo domine a nossa nação e nos paralise. Eu não estou dizendo a você que toda a igreja evangélica tem a mesma visão que nós temos. Não estou falando isso. Eu estou falando que cada um é responsável por conquistar o seu território. E cada um deve andar na luz que tem. A luz já chegou neste lugar. A luz já chegou na Insegec. E nós não podemos viver contrário a essa luz. Nós não podemos viver contrário a essa luz. Que acampamento tremendo de avivamento. Tremendo. O nosso Deus quer nos tocar nesses dias. Quer nos reerguer. Quer nos levantar. Quer que vivamos avivados 365 dias no ano. Porque uma centelha só, um grande fogo faz. E o avivamento começa na sua própria vida. E às vezes nós esperamos um avivamento coletivo. Não, Deus vai mandar esse avivamento coletivo. Mas quando Ele mandar, Ele já me encontrou avivada. Ele já me encontrou avivada. Então Ele quer avivar você. Tudo que você tem ouvido aqui é Deus que está falando para que nós nos levantemos. Nos levantemos, amados. Nos levantemos. Nesta nação existem muitos atos proféticos que você não sabe.
mas que esses atos estão diante do trono de Deus. E nós precisamos lembrar a Deus o que já foi feito por esta nação. Mas o diabo não vai tomar conta da minha pátria, não vai tomar conta de São Paulo, não vai tomar conta da sua família. Você vai se levantar, não como um Ló, que não orou por Sodoma e Gomorra, angustiou a sua alma por todos os dias que morou em Sodoma e Gomorra. Foi necessário que Abraão intercedesse. Então você vai ser um Abraão, não um Ló. Você vai ser um Abraão pela sua família. Ainda que Deus diga, vou mandar juízo, você segura as pontas do altar. E quando você segura as pontas do altar, o nosso Deus estende a sua misericórdia. Você diz amém? Então, queridos, escute bem, que eu quero chegar, já vou concluir com esse ato profético que vamos fazer aqui. Que horas já são? Hoje já está na hora. Então, vamos aqui, escute bem. Eu quero que você abra Lucas, capítulo 4. Essa palavra Deus falou comigo muito claro nesta manhã. Parecia que eu estava ouvindo a voz suave do Espírito Santo nos meus ouvidos. Aquela voz suave, suave. E eu quero proclamar neste lugar esta palavra como igreja, porque nós não estamos aqui, nós estamos aqui como igreja. Diga igreja, diga corpo de Cristo. Vamos ficar de pé. Meu filho, você pode jogar esse texto aqui para todo mundo ler, minha menina? Atualizada, tá bom? Capítulo 4, versículo 6 até ao versículo 8. Lucas, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8. Muito bem. Escute bem, queridos, para vocês entenderem o que vamos fazer aqui. Eu falei logo no início que o que o diabo mais deseja é o quê? Adoração. E nesses dias de carnaval, é o Brasil que está prestando adoração a Satanás. Através de todos os movimentos carnavalescos que existem na nossa nação. Não é só no Rio, é o Brasil, tá? Porque mesmo naquelas cidades que o carnaval é menor, mas existe focos nos bares, nas praias, tudo para ter uma adoração nacional. E veja o que vamos proclamar hoje. Nós vamos proclamar por 7 vezes que o Brasil é do Senhor Jesus. Por direito de criação e por direito de redenção. E depois vamos proclamar o que Jesus está declarando para Satanás. Porque o Brasil vai adorar a Cristo Jesus. Você diz amém? Amém. Então, nós vamos abrir a nossa boca. E eu gostaria que os pastores estivessem aqui presentes para representar a INSEGEC de maneira geral no Brasil inteiro. Pode vir, pastores, todos. Aleluia. Glória a Deus. Diga, as chaves do reino estão nas minhas mãos. Levanta assim, a igreja. Diga, estão nas minhas mãos. Jesus Cristo já entregou à sua igreja a autoridade de governar sobre as nações da terra.
temos autoridade de governar sobre o Brasil, sobre as cidades do Brasil. Essas chaves do reino têm dado à igreja autoridade para permitir o que Jesus permite e não permitir o que Jesus não permite. Diga, proibir o que Jesus já proibiu e liberar o que Jesus já liberou. Amém? Então nós vamos proclamar essa palavra de poder, que o Brasil é do Senhor Jesus. Cadê o pastor Wagner? Você não vem me escapar não, viu? Venha cá. Quero uma voz de homem. Vem cá, pastor Wagner. Você vai conduzir a igreja. 7 vezes o Brasil é do Senhor Jesus. Por direito de criação. Nananana. Depois você vai pegar esse texto. Nós vamos ler. 6 a 7 e 8. Mais Jesus. Certo. Aleluia. Glória a Jesus. Levante sua mão direita e nós vamos dizer: o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. 7 vezes com voz de autoridade. Vamos juntos? O Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. O Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. O Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. O Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. O Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. O Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. Última vez. O Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Jesus. Aplauda mesmo, aplauda mesmo, aplauda mesmo, aplauda mesmo. Aleluia, aleluia. Verso 6, juntos. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Verso 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Agora o verso 8 você vai ler assim, com autoridade, declarando, decretando em nome de Jesus. Juntos. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. 7 vezes, 7 vezes, a Yahvé teu Deus adorarás, a Yahvé teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Nós vamos dizer: Brasil, a Yahvé, ok? Juntos. Brasil, a Yahvé teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Brasil, a Yahvé teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Brasil, a Yahvé teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Brasil, a Yahvé teu Deus adorarás,
e só a Ele darás culto. Brasil, a Yahvé teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Brasil, a Yahvé teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A última vez, as duas mãos erguidas. Brasil, a Yahvé teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Oh, aleluia! 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 Levante a sua mão, repita essa oração como igreja. Diga: Pai, é em nome de Jesus que eu estou neste lugar, ouvindo a tua palavra, recebendo do teu Espírito, sendo untado com a tua unção, para que eu me levante como igreja, como discípulo, e desfaça as obras de Satanás. Eu creio no que Jesus afirmou a respeito da igreja. Eu creio que o Brasil já foi comprado por bom preço, preço de sangue. Ele pertence ao Deus eterno. Eu creio que como igreja tenho autoridade de ligar e desligar. E agora, como igreja, eu declaro que na cruz Jesus já tomou da mão de Satanás a autoridade e a glória que Adão e Eva entregaram a ele. O segundo Adão já tomou toda a autoridade, toda a glória. A cabeça de Satanás já foi esmagada. Os principados, as potestades, os dominadores de trevas e os demônios já foram expostos ao desprezo. Toda a autoridade que Satanás exerce sobre a nação brasileira é ilegal, pois ele é impostor. Satanás é impostor. Mas a igreja do Senhor Jesus, que recebeu a autoridade do seu cabeça, o Senhor Jesus Cristo, toma as chaves do Brasil, da mão da feitiçaria, da mão da idolatria. O Brasil não é da feitiçaria, não é da idolatria. O Brasil é do Senhor Jesus. Diga: como igreja, as chaves da autoridade da nação está nas nossas mãos, e nós abrimos o Brasil para o que Deus já abriu. Deus já abriu o Brasil para a salvação, para a santificação, para a libertação, para a adoração a Deus, para o conhecimento da verdade. Deus já abriu as portas da redenção, do avivamento para o Brasil. Tudo que Deus abriu, nós concordamos como igreja e declaramos que estas portas estão abertas. Mas tudo que Deus já fechou, como igreja,
Nós fechamos as portas do Brasil para o pecado, para a imoralidade, para a destruição, para a violência, para a feitiçaria, para a idolatria, para toda forma de engano, toda forma de perversidade. Fechamos o Brasil para Satanás. Satanás não tem poder na nação brasileira. Ele é o impostor. Ele não domina a minha nação. E declaramos em fé que fazemos um ato de despejo. Fazemos um ato de despejo contra Satanás e os seus demônios, em nome de Jesus. Amaldiçoamos ao carnaval, amaldiçoamos a violência, a corrupção, a feitiçaria, a idolatria, o assassinato, o roubo, a anarquia. Amaldiçoamos as obras de Satanás em nome de Jesus. E declaramos que como igreja nos levantamos na autoridade do Espírito Santo para ir no nome de Jesus em todo lugar da nação brasileira, nos montes, nos vales, nas cidades litorâneas, nas cidades interioranas, para irmos nas tribos indígenas, no povo cigano, no povo quilombola, entrando nas casas, nos sítios, nas repartições públicas, entrando nas escolas, nas universidades, nos hospitais, nas penitenciárias, nas creches, no comércio, entrando em todo lugar que tiver um ser vivente. Nós entramos na autoridade do nome de Jesus e proclamamos libertação aos cativos, vista aos cegos, abrimos as portas das prisões aos presos, declaramos purificação dos leprosos e anunciamos o jubileu eterno do nosso Deus sobre o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. A colheita do Brasil será entregue pela igreja a Yahvé. Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho pelo Brasil e ficará satisfeito. Proclamamos salvação, proclamamos cura, proclamamos libertação, proclamamos arrependimento, proclamamos confissão de pecado, proclamamos vida no Brasil, proclamamos domínio do Senhor Jesus, que o reino de Jesus venha sobre o Brasil, a vontade de Jesus se estabeleça no Brasil, porque o Brasil é teu, Senhor. Naquele grande dia, diante do teu trono, ó Pai, os brasileiros estarão presentes, adorando a Ti, que vive e reina pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Jesus, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. E o seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome será propagado de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele, e todas as nações o chamarão bem-aventurado.
inclusive o Brasil. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da tua glória. E encha-se todo o Brasil da sua glória. E encha-se todo o estado de São Paulo da sua glória. E encha-se a igreja do Senhor Jesus Cristo da sua glória. Amém.